Mateus capítulo 6, versículos 16 ao 18. Jesus prossegue aqui no Sermão do Monte, falando agora sobre o jejum. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. No Antigo Testamento, o jejum era uma forma de demonstrar arrependimento, humilhação, em momentos também de calamidade, de se humilhar diante de Deus. E Deus exigia, no Antigo Testamento, que jejuasse apenas em um dia do ano, que era o dia da expiação, no 7º mês, ali do calendário israelita, hebreu. Mas, com o tempo, eles foram acrescentando ocasiões em que deviam jejuar. E o jejum passou a ser uma forma de demonstração exibicionista da piedade. Jejuavam em várias ocasiões e chegaram ao momento em que começaram a questionar se aqueles jejuns tinham sentido, se deveria jejuar ou não. Consultaram os profetas. E Deus, então, reprovou aquelas atitudes. Chegou um momento que ele disse que detestava os jejuns, porque eram feitos com uma forma de demonstração, como diz, de piedade, mas o coração estava cheio de maldade e praticando coisas erradas. E Deus, então, reprovou. No Novo Testamento, Jesus deixou bem claro que o jejum deve ser praticado nos momentos de adversidades da vida. E certa vez os discípulos de João chegaram para ele e disseram o seguinte: os fariseus e nós, os discípulos de João, jejuamos, mas os seus discípulos não jejuam. Então Jesus fez aquela comparação. Pode, porventura, os convidados para o casamento ficar sem comer, jejuando, enquanto o noivo está presente? Não, é momento de festa. Então ele diz, vai chegar o momento em que o noivo será tirado, e então os convidados deverão jejuar. Ele está falando aqui que enquanto ele estivesse presente, era momento então de aprendizado, de experiência, andar com Jesus. Mas quando ele fosse tirado, chegaria momentos, como temos visto na história da igreja, de perseguições e aflições, em que haveria necessidade de jejuar. Mas é interessante observarmos aqui que esse jejum não deveria ser feito como uma forma de barganha, de negociação com Deus, uma forma de obter méritos para receber as bênçãos de Deus. Como na oração devocional, esse jejum deve ser feito de maneira discreta e secreta, para então ter uma recompensa. Jesus disse, nós já falamos que ele diz sobre a oração: quando você orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Está falando da oração devocional. O jejum também deve ser feito dessa maneira. Não como os hipócritas, os fariseus que demonstravam aquela aparência de tristeza, desfigurada, demonstrando aos outros que estavam jejuando. E então, Jesus disse, eles já tiveram recompensa. Aqui, como já dissemos, Jesus disse, você quando jejuar, então lave o rosto. Isto é, demonstre uma aparência natural, para que ninguém perceba que você está jejuando. E se alguém descobrir que você está jejuando, aí já não é culpa sua, isso não vai implicar em você receber a bênção. Mas essa recompensa não é, como já disse, uma compensação o seu sacrifício. Não, é resultado. Hoje se tornou moda, então, criar aí essa forma de sacrifícios, de piedade, uma espécie de penitência. Então faz propósito, faz
jejuns, tantos dias de jejum, estou jejuando para isso, para aquilo outro, vamos jejuar para que Deus possa abençoar. Isso está errado. Por quê? O nosso jejum é uma forma de quebrantamento. É uma maneira de nós, então, quebrantarmos a nossa natureza e abrir as janelas do nosso espírito para a sensibilidade aumentar, né, a respeito das coisas de Deus. A nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito é como uma casa, onde as vidraças das janelas são transparentes. Mas chega um momento em que ela vai embaçando e sujando, que fica prejudicada a nossa visibilidade lá de fora. Não vemos muito bem nem muito longe. E a luz também não penetra com tanta intensidade dentro da casa. Então, através do jejum, nós nos quebrantamos e humilhamos. É uma forma de abertura, de limpeza dessas janelas, para que a luz, a revelação de Deus possa penetrar com mais intensidade e nós possamos ver com mais clareza os propósitos, os ensinamentos, as direções do Espírito Santo na nossa vida. É para isso que deve ser o jejum. Então, há aqueles que hoje, como eu já disse, criaram uma moda dos propósitos, sacrifício, passar um mês sem comer carne, um ano sem beber refrigerante e tantas outras coisas, né? Como eu vi alguém sobre um pastor que fez um voto, né? Aí um propósito de passar um ano andando descalços, uma irmã também. Isso é sacrifício de exibicionismo, de piedade, e Deus não recompensa. Porque lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, o Senhor diz: o meu justo viverá pela fé. E se ele se retroceder, isto é, se ele deixar de viver essa vida pela fé, para voltar para essa questão de sacrifícios e penitências, para ter recompensa, ele disse: a minha alma não tem prazer nele. Em Hebreus 11, versículo 6, diz o Senhor, diz o apóstolo que escreveu aquela epístola, que eu creio, claro, né, aqui abrindo um parênteses, é o apóstolo Paulo, né, que depois de 1600 anos, 16 séculos, resolveram mudar a carta de Hebreus aos Hebreus até 1600 anos depois, estava lá a carta de Paulo aos Hebreus. Depois tiraram por questão aí de alta crítica, né? Mas, fechando parênteses. Aqui, então, ele diz, o escritor aos Hebreus, o meu justo viverá pela fé, né? O Senhor falando através dele. Mas se ele, ou melhor, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o nosso jejum, portanto, deve ser, nessa dispensação da graça, uma maneira de quebrantamento, como eu já disse, do nosso espírito, de abrir as janelas da nossa alma, do nosso espírito, para termos mais compreensão da vontade de Deus, reforçar e melhorar a nossa comunhão com o Senhor, né? E ter aquela percepção mais clara das verdades espirituais. Orar e jejuar de maneira devocional, de forma secreta, discreta, para que possamos agradar a Deus e não como barganha, troca. Tudo que nós temos hoje está baseado nos méritos de Jesus Cristo, que morreu lá na cruz e ressuscitou. Então, a sua morte e a sua ressurreição nos garantiu todas as bênçãos da redenção e tudo mais relacionado com a vida cristã, material e espiritual. Tudo é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O meu justo viverá pela fé. E se nós tivermos fé e andarmos pela fé, nós desfrutamos da salvação de todas as outras bênçãos em Cristo Jesus. Vivamos uma vida de piedade, mas sem demonstração exibicionista, para a glória de Deus, para a edificação da nossa alma.